Olá, eu sou Renata Franco e a gente vai começar com Meio Ambiente em Debate. Hoje a gente trouxe vários especialistas em ESG de diversas formações para a gente discutir, né, se o ESG ele veio de fato para ficar ou se é só uma estratégia de marketing que as empresas têm utilizado para suas práticas, tanto na área ambiental quanto na área governamental e na área social. Então, muito bem-vindo a todos e vai ser uma conversa muito bacana sobre, né, o ESG, meio ambiente, a questão social e de governança que hoje está tão em voga, né? Acho que essas três letrinhas elas acabaram substituindo a questão de sustentabilidade no universo corporativo. E né, acho que tem inúmeras dúvidas ainda, né? Acho que inúmeras questões para a gente conversar hoje, né? Então, vou começar colocando aí alguns pontos chaves, tá? E para a gente acabar desenvolvendo aqui a nossa conversa. Do ponto de vista de vocês, né, é possível atuar com base na busca pela conservação do meio ambiente e o alcance da sustentabilidade, né? Como que ficaria essas questões de sustentabilidade e o SG? Eu sei que o SG ele acaba sendo muito maior, mas a gente acaba tendo uma vertente aí voltada para a preservação ambiental, principalmente agora em que se discute muito também as mudanças climáticas e a questão de mudança climática e a pauta do SG praticamente elas estão caminhando aí de mão dadas, né? Como que vocês veem isso no cotidiano, né, no dia a dia aí das empresas? Quais as medidas podem ser tomadas, né? E como que as empresas têm se movimentado por esse caminho? Quem quer começar? Vamos lá. Posso começar? Bem, sim, assim, na minha visão, acho que é possível sim, né? Dando um exemplo clássico aqui na Eurocolchões, tá? A gente criou uma linha de colchão completamente sustentável, tá? Do início ao fim do colchão. Pensando principalmente no meio ambiente. Então, o fio do tecido do colchão, a gente construiu ele através de garrafas PETs retiradas do oceano e das praias do oceano. Então, a gente retira essas garrafas PETs e cria um fio super sedoso, super macio e que vai por cima do colchão. E, além disso, toda a estrutura do colchão também é toda sustentável. Então, a mola, a gente usa mola reciclada, de aço reciclado, né? Desculpa. A espuma, a gente usa espuma também reciclada, que a gente tem na nossa fábrica, que é Comais. Então, só para ter ideia, em um colchão, a gente recicla 61 garrafas PETs, 2 quilos de alumínio e mais ou menos 3,5 kg de espuma. Então, a gente consegue realmente trabalhar o meio ambiente e criar um produto sustentável. Isso é bem interessante. Muito bacana. E, Edson, acho que isso vai muito também na questão da economia circular, né? Exatamente. Se a gente pensar também, por exemplo, na logística reversa, no dia a dia, né? A gente também trabalha com isso. Quando você compra um colchão, ele vem embalado no plástico e com os papelões na ponta para proteger o produto. Quando o cliente ele não quer, né, o plástico, o papelão, a nossa equipe de logística, né, que é um parceiro nosso, ele pega, retira esse plástico, esse papelão e envia para ONGs para realizar reciclagem, ONGs de reciclagens, tá? Então, a gente recicla, em média, por ano, mais de 10 toneladas de plástico, mais de 20 toneladas de papelão, só com essa logística reversa. Então, sim, é possível, na minha visão, trabalhar o meio ambiente junto com o negócio. Muito bacana. Edson, não sei se você quer complementar essa questão da economia circular também, que eu acho que acaba, né, estando diretamente relacionado ao que a Ariane acabou de colocar. Com certeza, né? Eu acho que essa sua pergunta é muito pertinente e é sempre importante a gente colocar todos esses marcos, né? Agora a gente está considerando o ESG como um novo marco no mundo dos negócios, dos investimentos, né? Mas a gente tem que colocar sempre uma perspectiva histórica dentro desse contexto, né? Esse ano a gente está comemorando 50 anos da Confederação, da reunião em Estocolmo, né? E já nessa reunião, em 1972, o mundo já estava discutindo justamente a questão dos impactos humanos, a questão do impacto das empresas, dos negócios sobre o meio ambiente, né? De lá para cá, a gente passou por muitas, vou chamar de vertentes, né? Pegando do ponto de vista empresarial,
considerando a responsabilidade ambiental, responsabilidade socioambiental, a questão das certificações do ISO 14001, até chegar mais recentemente, na década de 80, final da década de 80, né, na questão do desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e agora estamos dentro da pauta ESG, ou seja, o mundo, de forma geral, tem discutido essas questões ambientais e sociais, que nas últimas décadas, para mim, é indissociável, e a gente tem que falar do socioambiental o tempo todo, né? É muito importante a gente entender que essa pauta é uma evolução dessas várias pautas que já ocorreram no passado. E, na verdade, você perguntou se é possível. Na verdade, eu não acho que é possível, eu acho que é urgente a gente entrar nessa pauta com mais força do que a gente entrou nas pautas anteriores nas décadas passadas. E acho que um dos modelos que dialoga, que eu acho bastante interessante, é justamente o modelo de economia circular, que eu acho que traz 2 pontos muito interessantes, que a Ariane já colocou muito bem, né? A questão não só da reciclagem, mas do reaproveitamento, do reuso de materiais que já estão em circulação, diminuindo um pouco a nossa pegada material e a produção de resíduo e lixo no final do processo, e a questão da corresponsabilização, né, de todos os atores da cadeia responderem dentro dessa pauta ESG, dentro daquilo que diz respeito, né? Então, tanto quem extrai, quem produz, quem transporta, quem consome, quem descarta e quem cuida da gestão do resíduo, tem responsabilidades dentro dessa nova pauta, que na verdade já não é tão mais nova, a gente está falando isso desde 2013, 2014, né? Mas trazendo à tona essa questão da corresponsabilidade dos diferentes atores. Não, perfeito. Edson, eu acho que realmente é um caminho sem volta, né? Tem alguns críticos, que eu até vou entrar nessa questão um pouco mais para frente, que talvez não concordem, né? Não tem esse ponto de vista, mas eu acho que é um caminho sem volta, não só para as empresas, mas para o mundo. Agora, uma coisa que me preocupa, talvez, é essa questão da corresponsabilidade, principalmente com o consumidor final. O consumidor final, eu acho que ele é de extrema importância em todo esse processo, desde a escolha na compra de um produto, coisa que eu acho que talvez o brasileiro ainda não tem muito essa cultura de pensar na compra de determinado produto em relação a como ele foi produzido ou pela própria responsabilidade socioambiental da empresa. Né? E acho que na questão também da reciclagem, da questão da logística reversa. Então, muitas vezes ele até teria preferência por um produto ecologicamente né, correto, ou com uma empresa que se preocupa mais com as questões ambientais, sociais e de governança, mas talvez ele quer ter o mínimo trabalho, né? Ele não quer fazer parte desse processo de responsabilidade. Então, queria que você também trouxesse um pouco seu ponto de vista a respeito disso. Como que você acha que o consumidor vai passar a se portar a partir dessas questões, né? Olha, como você falou muito bem, Renato, o consumidor tem um papel fundamental nesse processo. Ele é determinante de processos e caminhos ao longo de toda a cadeia, né? As escolhas que ele faz ali no dia a dia são fundamentais. E, na verdade, eu acho que uma coisa muito importante para a gente fazer melhores escolhas é garantir a transparência das informações com relação aos produtos e fabricantes, né? Então, não adianta eu querer comprar uma coisa e ir atrás de informações sobre aquele produto, sobre aquela empresa, se não existe uma transparência, muitas vezes, uma disponibilidade dessas informações para que eu faça uma escolha mais consciente. Eu concordo com você, que eu acho que ainda tem muitas pessoas que ainda não se preocupam com isso, mas basta olhar para as pesquisas e a gente vê que uma fatia cada vez maior dos consumidores tem se preocupado com essas questões. Muitas vezes essa preocupação ela não se transforma numa ação no dia a dia, mas a tendência é que o público, não sei se é a melhor palavra, né? Mas o público consciente, o público mais ativo, vai ser a maior parte do público nos próximos anos. Público que quer fazer melhores escolhas do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Não, maravilha. E Duto, né? Pode falar, Luciano. Não, é só que eu queria aproveitar o Edson para, de repente, lançar uma reflexão, uma provocação, não sei, porque não sei se cabe isso ou você quer continuar conduzindo. Não, fica à vontade, vamos lá, é para a gente bater um papo mesmo.
Não, é porque eu acho interessante quando você trouxe, e qual que é o papel do consumidor, né? Eu acredito que o movimento ESG é um movimento que só vai acontecer de verdade através das pessoas, é um movimento social, né? E aí, com relação aos resíduos, até saiu recentemente, vocês devem ter visto o relatório do IPCC, falando que para manter o aumento da temperatura global em 1,5, está começando a beirar o impossível. É muito provável que a gente não vai conseguir, né? E ainda conforme um relatório da OCDE agora de junho, ela divulgou, eu não sei se vocês acompanharam essa notícia, o uso de plástico que deve triplicar em menos de 4 décadas, e como esse material não é biodegradável, o lixo resultante dele também vai aumentar. Esse relatório fala que a produção anual de plástico à base de combustível fóssil deve chegar a 1,2 bilhão de toneladas até 2060, e os resíduos, consequentemente, devem ultrapassar 1 bilhão de toneladas. Então, a gente fica perguntando, por que nada... A gente está nesse movimento ESG, mas a gente não vê nenhum efeito positivo até agora, né? E eu acho que parte muito dessa questão da educação e das pessoas, da forma como as pessoas consomem. Está muito aí a base disso tudo. Eu acho que também tem a questão que a gente não sabe valorar recurso natural, então a gente não internaliza, as empresas não externalizam de forma eficiente as externalidades das suas atividades, sustentabilidade é custo, né? Mas eu acho que essa questão, pegando esse gancho que você acabou de falar, é muito interessante. Por exemplo, vamos dizer, na Europa, o modelo europeu, você tem a taxa do lixo, a sociedade está disposta a pagar uma taxa do lixo, então isso já, as pessoas lá têm uma preocupação absurda com reciclagem, e não é porque é uma sociedade muito mais evoluída que a nossa nesses assuntos de sustentabilidade, é porque eles pagam, né? Porque existe ali, eles efetivamente atuam na cadeia, né, da nossa PNRS, com a sua responsabilidade compartilhada daquilo que é atribuído ao consumidor final. Uhum. Aqui ninguém assume porque não tem esse incentivo, que eu vou dizer assim, né, dessa cobrar taxa do lixo, a gente não cobra água, então assim, a gente tem muita dificuldade de valorar recurso natural ainda. E eu queria saber se o Edson acha que isso, talvez, porque a gente espera as pessoas assumirem essa consciência, gente, não dá tempo, é o que você falou, Edson, a gente não tem tempo para isso, não. Então, eu acho que, de repente, teria que ter um catalisador, um acelerador para que esses comportamentos mais sustentáveis comecem a ser incorporados no dia a dia do cidadão, porque é ele a chave disso tudo, na minha opinião. O Duto está querendo falar, eu já vou te dar a palavra, Duto. E só para acrescentar também, Luciana, eu acho que é uma questão cultural, né? Uma vez lá atrás eu escutei que o brasileiro ele tem uma necessidade, talvez, da embalagem. Eu, particularmente, não vejo isso, né? Mas quando eu morei... O brasileiro está acostumado com abundância, Renata, sabe? Quando eu morei na França, em 98, uma coisa que me chocou, a gente ia para o supermercado comprar sabão em pó, amaciante, você levava a sua embalagem e enchia como se fosse uma máquina de refrigerante, né? Você enchia simplesmente o conteúdo. E o nosso refil, né? Isso já tem... As pessoas não aceitam refil, não aceitam, né? Então, refil é um plástico. Então, assim, tem todas essas questões que estão ligadas, né? Tem um aspecto cultural, que eu vejo... E o aspecto da gente morar num país... E o aspecto da gente morar num país rico. Todo país que, normalmente, historicamente, tem um recurso em abundância, ele tem esse problema que a gente tem, porque a gente não está acostumado com escassez. Exatamente. Né? Então, exatamente. Vamos lá, não sei se o Edson quer complementar, eu queria fazer uma conexão entre o que falou o Luciane e o que falou o Edson, porque a gente tem realmente uma mudança muito grande de comportamento, desde o relatório Brundtland lá atrás, passando por toda a construção, até da Rio 92, né? E a COP de Paris, a COP de 2015, ela criou compromissos e mexeu o doce, fez uma confusão e todo mundo teve que cair para dentro. Ancorado num processo de redes sociais que evoluiu, o que chamaram inicialmente de belief-driven buyers, né? Os caras que decidiam compra por seus impulsos, até o que é o novo valor de marca definitivamente importante hoje, que é a confiança. E as pessoas solicitando às empresas que façam coisas por elas que o poder público não pode fazer, porque não tem política pública, porque ele não apoia. Eu não acho que seja só a cultura do brasileiro, não, a cultura mundial. A gente vê isso, eu estava fazendo um trabalho na Itália agora e o problema é o mesmo. Quer dizer, as pessoas se mexem quando a porca aperta. Não se mexem mesmo.
Então, a gente tem uma mudança muito grande, porque no ESG, que a gente precisa tomar muito cuidado para ele não virar o grande passador de pano dessa história, porque a hora que você coloca o que há de novo no ESG, ele traz, em relação ao relatório Index, que foi a ferramenta imediatamente anterior que tentou cruzar a matriz social e colocar o social para dentro, esse assunto agora ele virou uma... A governança foi o que trouxe as empresas para dentro disso, foi onde as empresas encontraram respaldo para um diálogo, para uma criação de consciência e para poderem se manifestar e dizer o que estão querendo. Então, tem muita empresa que está querendo muito mais virar intenções em marketing do que transformar a realidade com projetos transformadores, disruptivos e que realmente estão fazendo a roda girar, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de colocar nesse tempero, porque desde o fim das utopias socialistas, do fim da era de ouro do capitalismo, desde o fim daquela confusão toda dos anos 70 que desagou onde a gente chegou agora, e mais a pergunta que o Inácio Sachs fazia lá atrás. Quer dizer, até onde a gente pode ir sem destruir esse planeta? Que é uma questão cotidiana, não é coisa de hippie, não é coisa de falar em volta da fogueira. A gente precisa saber disso, porque essa semana, na Itália, a Itália vem ano a ano sofrendo ataques climáticos intensos. Uhum. Quer dizer, não só a Itália. Na Itália ela é pequenininha, tem muita montanha ali, os acidentes são mais fortes, né, os acidentes de clima. Mas o semiárido brasileiro, que sempre foi atacado tradicionalmente pelo clima, na onda da formação natural do clima e de características, e a ação antrópica lá não era tão brutal, mas já era ruim. Mas agora piorou, cara. Piorou muito. A savanização da Amazônia está aumentando, fora incêndio criminoso, fora o crime da madeira ilegal, do garimpo, isso tudo que a sociedade sempre fechou os olhos para isso, e as empresas também. Isso tudo é uma água que já está batendo na cintura, vamos chamar assim, de todo mundo. Então, a gente tem o que eu queria... Esse era o pacote que eu queria fazer. A gente compreendeu o processo histórico, como é que a gente se movimentou em relação a isso, qual o papel que as redes sociais ocuparam e como as empresas vão tentar se ajeitar e se manter nos trilhos para lidar com a reputação. Isso só acontece com ações de mercado. Quer dizer, então, o mercado vai ser estimulado a isso. O crédito de carbono em programas de CRM vai ser uma obrigação de qualquer empresa, não vai dar para viver sem isso, porque a reputação não vai sobreviver. O case dos colchões, né, que a Ariane descreveu lá no começo, é muito importante, quer dizer, porque a gente vive, como disse o Oswald de Andrade lá um dia, a civilização não é nada mais do que o resultado da contribuição dos pequenos erros, entendeu? A hora que você começa a fazer alguma coisa e a se mexer, e você tem uma narrativa que permita você criar consciência, dizer para os outros o que está fazendo, e cobra das empresas, cobra do poder público. Quer dizer, você cria mecanismos de interatividade, esse é o século XXI, né? Pessoas conversando e tomando decisões, e fazendo pressão, cobrando, às vezes com dificuldades políticas de botar isso adiante, porque a vida nem sempre é fácil, né? Mas a gente imagina que isso aí é um negócio, cara, que os mares da história nunca foram tranquilos, né? E a gente tem que ir quebrando essas ondas e andando, porque cada dia, cada enxadada é uma minhoca. Então a gente tem que... Tá aí. Eu queria dar essa amarrada aí nessa questão do social e no papel do ESG, sim, que pode ser cura e pode ser doença, se mal compreendido. Quer dizer, está baseado nas pessoas? Tá, mas não, a ação individual é outra. Seja um bom cidadão, seja legal com a sua mulher, com o seu amigo, com o seu vizinho, com o cachorro, que você é um cara legal, com o seu companheiro, com quem for. Agora, as empresas que aqui entram nesse jogo, a hora que tem o discurso da governança para ser feito, elas precisam se organizar e prestar conta disso e atender essa demanda da sociedade que quer que elas façam alguma coisa, porque as pessoas não estão confiando mais nas instituições para fazê-lo. Eu acho que é uma crise de confiança. É verdade, concordo com você nesse ponto, Duto.
Miguel, eu queria te escutar um pouco, né, como uma empresa de energia, e depois o Rodrigo, como alguém, né, junto com a Luciana, dentro de um escritório que presta serviço, qual que é a visão de vocês em relação a essas questões? Legal, Renata. Assim, complementando tudo que foi falado e pegando um gancho também justamente essa questão das ações das empresas acabam sendo iniciadas realmente com foco em marketing, né? Porque, de certa forma, os investidores, o mercado está olhando para isso e, consequentemente, pressionando as empresas a se mexerem. Mas o que eu queria trazer de reflexão também é que esse movimento ele está sendo percebido, obviamente com algum atraso aqui no Brasil em relação a outros países, mas está, de certa forma, sendo percebido em grandes empresas que estão se movimentando, estão colocando colaboradores dedicados exclusivamente a isso, né? Muitas vezes colocando um setor inteiro para cuidar dessa questão do ESG, e isso é muito importante, obviamente, e por mais que agora não traga resultados tão importantes como a Luciana comentou, mas obviamente que no médio prazo deve vir algum tipo de resultado, mas as pequenas e médias empresas, elas acabam, de certa forma, ficando de fora disso, né? É muito difícil para o pequeno empresário, ele, com todos os desafios que ele tem aqui dentro do nosso mercado, da nossa realidade brasileira, é muito difícil ele estar a par disso e ele conseguir ter um envolvimento e ter funcionários dedicados a isso. Então, a reflexão que eu queria trazer é que, obviamente, as grandes empresas têm um papel fundamental, até por todo o market share que elas têm, mas as pequenas e médias empresas também, elas têm possibilidade de começar a se mexer em relação a isso, né? E hoje existem ferramentas, existem possibilidades, de certa forma, de trazer elas mais próximas para a questão ambiental, para a questão social, que também é extremamente importante, e para a própria governança, né? Acho que é importante a gente ter em mente que não só as grandes empresas elas têm que se mexer e estão fazendo isso, mas as pequenas e médias empresas devem buscar soluções e cada vez mais estarem preocupadas com isso. Até porque, como já foi falado, isso é algo cultural e eu concordo plenamente que cada vez mais o consumidor deve estar atento a isso e tentar sempre valorizar as empresas que estejam em linha com esses requisitos, né? Mas acho que faz sentido a gente olhar também para esse pequeno empresário, né, para essas pequenas empresas que empregam, né, se olhar a nível Brasil, são empresas que empregam talvez a maior parte de colaboradores. Ô, Miguel, você sabe que outro dia, né, eu estava conversando sobre SG também com uma grande empresa e tudo mais, e justamente foi tocado nesse assunto, né? Porque a grande empresa, ela começa a exigir que os seus prestadores também tenham uma política de SG, justamente para prestar, né, os serviços, para fornecer matéria-prima, etc. Mas, às vezes, para o pequeno, né, tem tantas outras prioridades que o SG acaba ficando para depois. E daí foi colocado, né? Mas até essa questão de você repartir esse conhecimento, de você ajudar a preparar esses seus fornecedores, simplesmente você não impor que do dia para a noite todo mundo passe a ter práticas de ESG, isso também faz parte, né, das questões ali do social e de governança dessas grandes empresas. Então, por que não elas fomentarem, né, ajudarem a esses prestadores se adequarem a essas novas práticas ou a fomentar outras práticas nos processos internos de cada uma delas para que possam cumprir as exigências que elas estão fazendo. E tudo isso está conectado, né? É óbvio, eu acho que essa mudança é uma mudança que tem que partir de todos, mas quem detém o capital acaba ditando um pouco mais as regras. Então, por que não, além de ditar essas regras, não ajudar na formação dessas médias e dessas pequenas, né? Então, eu achei isso muito interessante, muito bacana, esse ponto de vista, e eu acho que vai acabar sendo tendência, né? E eu queria escutar, então, um pouco, né, do Rodrigo, um pouco da visão dele, de como advogado, prestador de serviço para essas empresas. Como que tem acontecido isso, né, Rodrigo? Vou aproveitar o seu gancho, Renato. Eu acho que, de fato, eu sempre falo que para essa questão do ESG, a gente tem que analisar aí uma equação que tem alguns fatores envolvidos, né? Não só o consumidor, mas também as empresas e o próprio poder público, né? E começando pelas empresas, eu acho que a gente está num momento de
transformação, né? Um momento histórico, como o Edson e o Duto comentaram, né, dessa parte histórica. Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico muito importante. Do ponto de vista jurídico, né, nós saímos de um cenário, né, para as empresas, olhando sobre os olhos das empresas, nós saímos de um cenário de preocupação quase que zero da maioria das empresas, passamos de um extremo, entendo eu, de um extremo ao outro, tanto que até hoje a gente vê no noticiário, enfim, cases aí do greenwashing, né, de informações que nem sempre são verdadeiras do ponto de vista das empresas para com os seus investidores, uma preocupação muito grande em angariar os recursos, né, conseguir os investimentos, mas não necessariamente aplicá-los aí a questões da pauta ESG, e agora acho que a gente está chegando num meio termo, em que as empresas perceberam, principalmente por uma mudança cultural dos consumidores, as empresas perceberam que, de fato, a pauta ESG ela veio, ela vai ficar e ela vai ser cada vez mais importante. Então, acho que a gente passa por esse momento de divulgação das informações. Quanto melhor elas forem divulgadas, mais os consumidores vão ter acesso a elas e isso gera um engajamento. Acho que é muito importante esse engajamento para esse outro fator, que é o consumidor, de fato, se preocupar com isso, não só porque ele vê na notícia todos os dias os efeitos da mudança climática ou o excesso de calor num país, o excesso de frio no outro, mas no dia a dia dele ele começa a perceber que, de fato, ele é um agente para essa mudança, para essa transformação. As empresas, por outro lado, criam esse link com os consumidores, isso acho que traz investimento. Os investidores cada vez estão mais preocupados, de fato, em saber em concreto quais são as medidas relacionadas à pauta ESG que as empresas vêm adotando. Eu acho que esse movimento desses dois agentes acaba automaticamente criando aí uma movimentação por parte do poder público, que eu acho que desses agentes envolvidos hoje é o que menos, talvez, não colabora, não sei se essa é a melhor palavra, mas é o que talvez esteja em descompasso aí de preocupação com base no ponto de vista do consumidor e das empresas. Houve, é claro, uma evolução legislativa ao longo dos últimos anos, né, relacionada a essa questão, não só do ponto de vista dos investidores, da regulamentação, né, do mercado de capitais, mas também a Política Nacional de Resíduos. A gente traz aí uma evolução legislativa ao longo dos últimos anos para com essa pauta ESG, mas eu acho que falta talvez ao poder políticas públicas concretas para que tenha segurança jurídica, não só das empresas, dos investidores, mas também dos consumidores, para que todos nós tenhamos noção do nosso papel nessa difícil pauta relacionada ao clima. E como a Luciana mencionou, a grande dúvida é: será que vai dar tempo de nós chegarmos aí ao cenário ideal? Mas talvez um pouco de otimismo aqui da minha parte. Eu acho que a gente está num momento muito importante e é um momento chave para que essas pautas saiam do papel e a gente coloque efetivamente em prática. Não, perfeito. Concordo com você. Posso dar um palpitinho aqui? E, Renato, vai junto aqui até um convite, provocação a você e aos nossos amigos advogados. Esse seu programa é uma ferramenta muito legal para conversar com o pequeno e o médio produtor. Porque esses caras não têm segurança jurídica para prosseguir antes de qualquer coisa. Porque a questão do jogo grande, do jogo de muito dinheiro, do grande capital, é que eles têm como lidar com compliance com mais facilidade. E compliance é fundamental nessa governança do ESG. Então, é mais fácil o pequeno produtor continuar comprando assets da China, feito com mão de obra escrava. E fornecedores, eu trabalho muito para a indústria da moda. Eu trabalho há muito tempo, eu tenho uma convivência longa nesse mercado. E os caras, você pede a cadeia de custódia para um fornecedor chinês, o cara dá risada. Fala, não tem, que é isso? Não é o que é isso, é que nem o cara fala, imposto de renda, o que é isso? É a mesma coisa. Os caras sabem que tem, mas não são forçados a lidar com isso. Então, o pequeno e o médio produtor, ele fica sem mobilidade, ele fica sem possibilidade de fazer. A gente lida muito com projetos concretos disso aí. A gente trabalha muito no semiárido, a gente trabalha muito em outros países.
trabalha com essas cadeias de custódia, e você tocou num ponto-chave. E o que precisa fazer é que programas como o seu precisam falar mais disso e dizer para essas pessoas o que elas podem fazer, o que existe, projetos que elas podem apoiar, se ela não pode melhorar nisso, melhorar naquilo. Quer dizer, é criação de awareness, de consciência nesse mercado, é fundamental. E eu acho que os comunicadores são um papel importante, você devia estender o seu programa, fazer uma ativação do seu programa, da sua discussão, com esse rol de pessoas que tem cases, sabe? Esse case do colchão eu acho bárbaro, cara. Sim. Você fala, isso não tem escala. Mas isso é fundamental, isso é espetacular. Quando você pensar no número de colchões, então, a hora que você põe escala nele, é espetacular. A hora que você pensa nos lixos de resto de roupa e de colchão que tem no deserto do Atacama, que tem na Austrália, que tem no Oceano Atlântico, rodando lá no rodamuinho, perto da Austrália. Cara, isso é um inferno. Então, todas as ODS, todo o discurso, ele fica muito pífio, sabe? A hora que você não dá segurança jurídica para essas pessoas crescerem, e a hora que você não cria consciência sobre as possibilidades. As pessoas não se dão conta que elas estão numa pista livre, com o tanque cheio, saem voando, cara. Um vai decorar mais rápido, outro mais baixo, outro leva mais gente, outro menos gente, mas o mundo está aí, desde que a gente viu, como dizia o Caetano Veloso naquela música dele, aquele astronauta que fez a primeira selfie, a selfie mais importante da história, que a Terra aparece azul lá atrás dele, aquilo ali mudou o mundo. Em seguida, cara, teve a invasão da Tchecoslováquia, teve o eurocomunismo, teve um monte de coisa que aconteceu, mesmo maio de 68, na França, o mundo começou a virar. Quando a gente descobriu que o planeta era esse aqui, cara. E eu acho esse papel que a gente tem, a gente está aqui agora falando desse assunto, segunda-feira à tarde, você fazendo um programa, as pessoas dedicando esse tempo para falar o que é que a gente pode fazer por isso, né? Como é que essa roda gira? O que eu faço? Né? Isso é bárbaro, cara. É duro dividir esse sentimento de ser muito crítico e muito otimista. É o sofrimento. É verdade, é verdade. E assim, os advogados e comunicadores, viu? Pronto. E pegando um pouquinho assim, né, de tudo acho que o que foi falado, tem um lado que acho que faz uma crítica, que essa questão do ESG é muito mais uma peça de marketing do que uma mudança de comportamento, né? Inclusive tem o Papa da Evaluation, né, no mundo, que é um professor indiano, eu não sei pronunciar direito o nome dele, se vocês sabem o nome, puderem me ajudar, né, eu acho que é Asvat Damodaran, ele disse considerar o ESG um conceito exagerado na história do mundo dos negócios, né, que ele faz uma comparação até do ESG com uma tentativa de se tornarem igrejas, que faria com que as organizações passem a soar bem, mas de fato talvez não pratiquem tanto bem, né? Então é muito mais uma tentativa dos consumidores e legisladores terceirizarem obrigações que muitas vezes seriam deles. E vai um pouco até no que o Rodrigo colocou da falta de protagonismo, né, dos governos, de tomarem um pouco mais à frente essas questões que são super importantes. E eu queria escutar um pouco de vocês, né? O que vocês veem, o que vocês acham dessa visão que esse professor indiano ele coloca? Eu acho que talvez é uma visão aí um pouco, não sei se deturpada, um pouco negativa a respeito do ESG. Eu acho que como qualquer nova ação, né? Não vou nem falar que é imposição, mas uma nova cultura que talvez esteja surgindo dentro dos mundos do negócio, que não é só mais o meio ambiente, mas a gente tem que se preocupar com a governança, com o social, essa questão que você colocou, né, Duto, que acho que a questão dos produtos vindo da China é super importante, porque a gente teve, há anos atrás, muitas empresas daqui deixaram de produzir no Brasil para que a produção fosse na China por conta da mão de obra, dos custos operacionais. Então, o produto acabaria saindo muito mais em conta. E hoje, talvez a gente esteja repensando esse modelo, mas ao mesmo tempo que a gente repensa, a gente acaba sendo refém
né? Porque hoje acho que grande parte da maioria dos produtos acaba sendo proveniente da China. Então, o mundo inteiro acaba compartilhando de uma prática que talvez não faça mais sentido, que é uma prática que não preserva o meio ambiente, que não tem regras para essas questões sociais e trabalhistas, então que talvez vá em desencontro a tudo que a gente, né, tudo que está se tentando construir em relação a boas práticas nesse novo ambiente de negócio. Então, mais uma provocação aí para vocês, né, se vocês puderem comentar um pouco sobre essas questões. Então, eu posso começar rapidamente assim, Renata. Eu acho que, com base nessa provocação mesmo, tá? Focando nesse, vamos dizer, lado B e do ESG. O ESG essencialmente uma maneira de entender o que as empresas, né, e organizações estão fazendo para demonstrar quão sustentáveis elas realmente são. Né? Então, eu acho assim, o ESG ele busca essa prestação de conta por parte da empresa. A forma como ela está construindo o seu resultado. E aqui eu queria fazer um parêntese, porque eu acho que é justamente essa cobrança que parece que ainda não encontrou um equilíbrio, né? Entender qual que é a responsabilidade da empresa. Um exemplo para ilustrar, essa transição energética na Europa, que encareceu substancialmente a energia, né, no continente, mesmo antes da pandemia. E agora eles se encontram refém da Rússia, que indiretamente eles estão financiando a guerra na Ucrânia, porque a Europa, né, de acordo com a reportagem lá, enviou 35 bilhões de euros para a Rússia nesse período todo por conta da energia, e 1 bilhão de euros para a Ucrânia em ajuda militar. Então, está voltando a usar o carvão, porque forçou talvez foi muito forçada essa transição energética que eles se propuseram a fazer. Isso tudo é só para dizer que a gente tem que ter cuidado com o que a gente entende que é responsabilidade das empresas. Né? Eu vou voltar nessa tecla. Desde o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, quando você coloca nesse tripé em igualdade linear, ambiental, social e econômico, e você faz uma análise linear, você distorce a função principal, o núcleo moral da empresa, que é lucro, gente. Né? As empresas elas têm que operar em conformidade legal, integridade corporativa, sem compliance não existe ESG, né? Tem que ter um programa forte de compliance, mas não dá para ir muito além disso, porque aí existe muito além disso, porque você começa a incentivar esse greenwashing. Né? No mundo ideal, as empresas elas assimilariam, elas absorveriam o real custo da sustentabilidade, que é essa internalização das externalidades negativas, no seu empreendimento de forma contábil. Mas isso só vai acontecer de fato quando a gente aprender a valorar os recursos naturais. Aí a gente tem uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais em andamento ainda, mas engateando. Então, a gente ainda está engateando nesse tema de valoração de recurso natural. Né? Então, para finalizar, só aqui também assim, eu acho que é uma crítica válida, Renata. Lógico que tem um lado muito positivo, sim, toda essa discussão, mas a gente tem que tomar cuidado, porque aí na minha prática jurídica do dia a dia, as empresas, às vezes, no afã de querer publicar relatórios de sustentabilidade, elas começam a adotar medidas pulverizadas, ações pulverizadas, né, em busca desse selo ESG. E não faz um programa de compliance robusto, porque compliance, quando você coloca ali no papel um compliance ambiental, por exemplo, você está assumindo responsabilidade. E aí todo mundo, espera mais um pouco, eu vou esperar. Aí como é que começa a fazer? Mas eu tenho um programa aqui de inclusão, um programa de não sei o que, um programa só para esse presidiário, não sei o que. Aí vai fazendo E olha, eles são ótimos, tá, gente? Eu não estou tirando, isso é muito bom, mas isso não é ESG, na minha opinião. Porque você vai criando um relatório, você vai fazendo essas ações pulverizadas, e esse relatório vai ficando com uma cara de e-book, cheio de infograma, que mais parece uma solução estética e discursiva do que um relatório que está prestando conta. Né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, sim. Novamente, eu não acho que a solução passa só pela empresa. E talvez seja esse o grande problema. Né? Só para finalizar, assim, para ilustrar também, eu tenho uma empresa que está tendo alguns órgãos, entes públicos, estão começando a cobrar taxa de gás de efeito estufa. Né? E gente, falei, mas isso é uma atrocidade, do jeito que está sendo feito, a base de cálculo, enfim, isso eu não vou entrar em detalhe. E aí eu fui pegar, tem um programa que vai mensurando a emissão de gás de efeito estufa nos municípios, nesse estado, eu não vou nem falar assim, porque desse estado específico, e cada município, esses municípios mais industrializados, a fatia da indústria é minúscula. O problema de transporte de deslocamento, locomoção... As fontes móveis, né? É muito maior.
Então, você quer jogar para a empresa uma responsabilidade de mudança climática, não sei o quê. Gente, é óbvio que a empresa faz parte do processo, mas ela não pode ser a grande protagonista disso, isso não vai dar certo. Entendeu? É o que eu estou falando. A empresa, ela nasceu para gerar lucro. É lógico que hoje, como ele constrói o lucro, faz todo sentido, faz toda a diferença, né? O mundo ESG exige posicionamento, exige essa preocupação reputacional. Mas eu acho que a gente tem que fazer a coisa com um pouco mais de calma aí com relação a esse afã de responsabilizar a empresa para assumir esse protagonismo. Não, você sabe que eu penso como você, eu penso exatamente a mesma coisa, que essa transferência de responsabilidade não é saudável, ela não é atividade fim das empresas também. Quer dizer, as empresas é que vivem do mercado, que estão escravizadas na reforma neoliberal, escravizadas ao mercado, não dão um passo sem ele, elas não podem se mexer sem levar em conta a rede social. Os caras cancelam a sua rede social e param de comprar de você. É muito ruim, as pessoas estão decidindo suas compras a partir daí, e o tal do lucro só acontece depois da compra. Quando você envolveu o consumidor nesse jogo, não tem jeito. Então, é preciso muita atenção e é preciso que a gente tenha, em última instância, mas essa seria uma discussão que até escapa um pouco do nosso fórum aqui, seria a gente compreender que politicamente a gente precisa de governos capazes de darem conta do recado. Entendeu? De darem conta do recado, de lidar com asset natural, de lidar com os recursos naturais e de lidar com a... Cara, uma vez teve uma discussão, eu estava num projeto sobre paradigma energético e estava aquela confusão que os Estados Unidos brigando com o mercado de álcool com o Brasil e com a Índia, os Estados Unidos meteu uma commodity de milho baratíssima e passou na frente dos dois no mercado de etanol. Foi 2008, 2009, por aí. Então, o que aconteceu? Até que foi, vou falar de novo dele aqui, o Inácio Sachs, que apareceu e falou, mas olha, as pessoas, isso é uma besteira, porque as pessoas não estão com fome por falta de comida, elas estão com fome por falta de dinheiro. Quer dizer, ele recolocou a situação num outro patamar e tirou a empresa fora disso. É uma situação sistêmica. A gente vive uma situação sistêmica em relação a isso. Mas as empresas que estão se aproveitando disso, vivendo disso e vendendo mercadoria para esse mercado, ela tem que explicar esse produto. Não só para ficar bem na fita com o consumidor, mas porque existe uma legislação que evoluiu nesse sentido. Muita coisa foi criminalizada, não dá mais para você pegar. E já tivemos um cliente que teve um navio de suco de laranja devolvido no porto, na Alemanha, pela PepsiCo, porque havia indícios não esclarecidos de utilização de mão de obra infantil naquele suco. Eles não deram autorização para o navio atracar. E aí a empresa teve que correr atrás de mexer com o footprint, fazer alguma compensação e mexer com o greening, que era a quantidade de veneno que impregnava a folha. Então, quer dizer, é um jogo, eu penso, que ele é muito complexo. Ele é muito complexo a hora que você resolve entender como é que funciona o Estado, como é que funciona o capital, como é que funciona o trabalho. Quer dizer, é um negócio que a gente não resolve com a sigla. Não tem sigla que resolva isso. O que resolve isso é organização social, é validação científica, é proposituras que percolem corretamente na sociedade, né? E um trabalho decente dia a dia de cada um. Por exemplo, os trabalhos de circularidade, por exemplo, que é onde a chapa esquentou agora. Isso é o que tem de super interessante. Ele coloca ações, o cara fala, mas eu não consigo fazer nada. Para eu mexer com um negócio desse, eu preciso ir fazer cultura de algodão orgânico no sertão. É balela. O algodão orgânico não tem escala para entrar nesse jogo. Ele estraga o solo, quase tanto quanto o outro, e ajudam as pessoas que estão ali lidando, que podem pegar um pouco do algodão para fazer forragem de gado e tal, e toca a vida deles. Mas o problema do asset, o problema do recurso natural, não foi abordado, e é uma tentativa das empresas. E está na alegação ESG, está no footprint, está no GRI dos caras isso aí. E não é verdade. Então vai chegar uma hora que você não vai poder fazer isso. Quer dizer, a Europa está em convulsão lá, porque a Holanda, esse fim de semana agora, o fim de semana passado, avisou que vai parar com a produção agrícola.
A projeção é que pare, vai ter uma diminuição brutal, porque o terreno da Holanda está inteiro ocupado com produção agrícola e não há mais dinheiro para subsidiar a agricultura, na razão de $1 bilhão por dia, que é o subsídio europeu à agricultura. Não tem mais dinheiro para isso. Então, o que vai ter que fazer? Eles vão ter que reinventar a partir ou de uma biocivilização do futuro, ou de alguma coisa, eu não sei, alguma utopia vai ter que aparecer aí para dar conta do sonho e as pessoas poderem tocar o barco, cara, porque que não é para ficar por conta dos governos, Luciano, eu tenho certeza também. Nem é atividade fim de um nem de outro. E o risco é esse. O risco é empurrar para cima deles, né? Eu penso que o que é preciso é um processo permanente de criação de consciência e discussão para que esse caminho seja encontrado a cada dia. Sim. Não e acho que pra... por todos, né, Duto? Acho que... Não tem. Acho que a Luciana tocou num ponto, e você também, né? Super importante. Não é o fim da empresa. É de fato lucro, e não adianta tampar o sol com a peneira, né? É óbvio que com o mundo na situação em que está, boas práticas em diversas áreas é muito bem-vindo, mas não dá para a gente transferir totalmente a obrigação ou responsabilidade do Estado e de outros entes simplesmente para a empresa, porque não é a solução. Né? Mas as empresas estão chamando para elas que estão chamando para elas, que elas querem ganhar mercado com isso, Renato. E o que não é ilegítimo também. Sim. Veja que... Desculpa, Renata, te interrompi. Não, vamos lá. Eu ia na linha do Duto mesmo agora, né? É bom estar num painel assim com pessoas de diferentes áreas, né? Essa riqueza de olhares é muito importante e é uma coisa que ocorre raramente, né? De poder ter alguém na mesa, um biólogo, eu sou biólogo de formação, apesar de trabalhar há mais de 30 anos com educação e sustentabilidade, eu sou biólogo de formação. A gente tem pessoas de empresa, advogados, o Duto, que já fez muitas coisas, né? Que agora não, já há alguns anos, né, trabalhando mais com a indústria da moda, né? Em que instâncias no mundo real, tirando esse aqui, que a gente tem isso acontecendo para se discutir uma pauta ESG de uma maneira mais articulada e do ponto de vista mais complementar, né? Então, eu acho que falta, sim, políticas públicas, falta, sim, falta financiamento, até ia complementar o que o Rodrigo falou, né? Não só política pública, mas precisa de grana, precisa de financiamento decente para que tudo isso aconteça numa escala menor das pequenas e médias empresas, né? Se não tiver financiamento com taxas um pouquinho mais razoáveis do que as estão sendo praticadas há não sei quantos anos, a coisa não anda mesmo, né? Então, eu acho que a gente está lidando com uma complexidade que exige muito mais diálogo intersetorial do que a gente teve na história toda, desde a década de 70, quando eu citei lá a Conferência de Estocolmo, né? E a complexidade é tão grande, né, que a gente fala da China, e aí a gente olha para uma China que é a maior produtora de energia eólica do mundo. É bom, né? Todo mundo quer energia limpa, energia alternativa, né? Mas existe uma gama enorme de outras práticas que a gente também, vamos dizer assim, não concorda plenamente, né? A questão das grandes empresas, né? Ajudar, que a Renata colocou, né? Das grandes empresas ajudarem, né? Darem fomento às pequenas empresas para práticas ESG mais robustas. Mas o contrário também é verdade. A gente tem um ecossistema de pequenas e médias empresas que são modelos mundiais de práticas ESG e sustentabilidade, que podem ensinar as grandes empresas a fazer diferente também, né? Não é só de cima para baixo, né? De top-down, né? Tem um bottom-top aí também muito forte, em empresas que têm muita significância, e o Miguel pode me complementar, na área de energia tem muitas e muitas competentes, né? Que podem ensinar muita empresa grande aí a fazer seu dever de casa no seu dia a dia, né? Então, a gente está lidando mesmo com um ecossistema de enorme complexidade, né? E eu acho que ainda falta muito isso, né? Ainda falta a gente se olhar, como a gente está fazendo aqui agora, que é muito bom, né? A gente se olhar, trocar ideia, ver quais são as nossas dores, quais são as nossas possibilidades. O que está acontecendo muito no mundo dos resíduos é, poxa, o seu resíduo é insumo para mim, só para dar um exemplo, né? E que esses diálogos se fortaleçam em torno dessa, agora, de novo, eu falo, não é tão recente, né? Agenda ESG. E só para, talvez, Luciana, para
para te dar não sei se é um alento, né, mas um caminho, né, quando a gente começou a falar de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, né, que foi um derivado dessa ideia, né, quem primeiro abraçou essas práticas foram as empresas. Né? Então, dá, às vezes, dentro de uma dimensão histórica, pode dar, às vezes, a impressão de que só as empresas estão sendo responsabilizadas. Não, eu concordo com o Duto. As empresas é que abraçam primeiro essas ideias, e essas ideias, como uma pedrinha jogada no lago, formam ondas que reverberam para todas as áreas. Né? Mas, historicamente, se a gente pega a ideia do desenvolvimento sustentável, dos ODS, lá com John Elkington, de 1990, né, que falou os 3 P's, né, que era People, Planet, Profit, né, que foi derivado depois para o ambiente social e empresas e negócios. Né? Então, as empresas historicamente abraçam e as empresas acabam se tornando multiplicadoras de bons modelos, de boas práticas. Né? Então, agora, Luciana, eu não sei se a gente está responsabilizando só as empresas. Eu acho que as empresas abraçam e isso vai reverberando para outros setores. É a impressão histórica que eu tenho. Para ser mais otimista. Já que você me chama, vai ficar parecendo que eu acho que a empresa não tem responsabilidade. Eu como advogada, jamais poderia defender uma situação dessa, porque até a empresa tem uma responsabilidade social muito, inclusive, normatizada. Eu entendo que a gente vive um modelo econômico que não é mais viável, que existem os limites, um limite planetário que tem que ser considerado, e que a produção ela tem que considerar esses limites planetários. Então, assim, todo o contexto dos 50 anos de Estocolmo, eu também acompanho tudo isso e concordo. Eu só estou fazendo um contraponto que, às vezes, nesse afã, porque tem muitas, vocês estão falando isso, mas se a gente for setorizar, talvez só as empresas. Eu tenho muitos clientes na área de mineração, de papel e celulose, essa turma que o capital natural é o core business, eles já estão nessa pegada há muito tempo, não é nem há 5, nem há 10, nem há 15 anos. Então, assim, você vai ver o que eles fazem, é uma coisa... A mineração já lida com a licença social para operar há muitos anos, muito antes de começar essa discussão toda. Então, isso tudo para mim está muito claro, entendeu? Eu só estou falando que, às vezes, porque agora tem muitas empresas, muita indústria que está querendo entrar, surfar nessa onda e começa a trazer dados que não são reais. Você tem um programa que você não tem um programa SG realmente robusto, você não está gerando impacto positivo da sua atividade. Desculpa, não está. Você falar que você cuida da comunidade ali, mas o seu quintal está cheio de resíduo mal depositado, você não está fazendo SG. Então, assim, e aí você começa a ver os resultados finais de relatórios que vão fazendo esses apanhados e nada está saindo do lugar, porque eu acho que existe muita histeria também nesse assunto, de querer todo mundo falar que é green. Então, assim, eu só estou fazendo um contraponto, porque algumas críticas que estão começando a surgir, é óbvio que a gente jamais vai poder jogar pedra no SG, muito pelo contrário, é um movimento muito bem-vindo, mas a gente tem que fazer esse contraponto, sim, porque muita empresa que talvez nunca tenha lidado com isso, agora está querendo pegar esses selos de verde, e ela não é, na verdade, né? Quando a gente fala um pouco de empresa, né? Desculpa atrapalhar um pouquinho aí. Por favor, Ariane. Acho que ela travou. Bem agora? Bom, então enquanto ela volta... Não, Luciana, eu concordo plenamente com você. Eu também acho preocupante, assim, essa coisa de agora temos que correr atrás e vamos fazer de qualquer jeito. E de novo, é a questão da complexidade, né? Acho que vai funcionar melhor para uns e pior para outros, né? Mas e mesmo aqueles que funcionam pior, que seja um estímulo a pensar essa transição de um momento para o outro. Né? Acho que para isso, para reflexão, às vezes para a prática, como você falou, não funciona, não é isso, né? Mas para o estímulo de reflexão e de exercício nessa direção, eu acho que é válido também, de novo, não para todas, mas para muitas empresas. Deixa eu fazer uma pergunta, e daí acho que o Duto já comentou alguma coisa, acho que você, Edson, também, e a Luciana também levantou, né? Eu, pelo menos, sinto que algumas empresas até têm receio de apresentar, né, de colocar para o mercado todas as ações, de fato, que acabam fazendo por receio. Às vezes você favorece um, o outro se sente prejudicado, então
de receber mais críticas do que reconhecimento pelos trabalhos que estão sendo feitos, né? Ainda mais nesse mundo digital que a gente vive e que talvez seja muito fácil criticar. Então, né, como que vocês estão vendo isso, né? A Luciana acho que comentou, talvez, dessas ações que muitas vezes são pulverizadas, mas o que às vezes eu vejo é esse receio, de fato, de se colocar, de se apresentar muitas vezes o que está sendo feito. Então, faz internamente, às vezes não conta para todo mundo, né? Mas tem ali as boas práticas. Acho que, Renata, um pouco do que o Duto falou, hoje a gente vive na cultura do cancelamento, né? Ou seja, as empresas estão expostas e elas ficam cada vez mais vulneráveis, digamos assim, né, à opinião do público, e realmente uma campanha ou alguma ação que não caia muito bem perante a sociedade pode muitas vezes trazer prejuízos enormes, né, para a operação da empresa. Para a imagem, para a reputação, né? Exatamente. Então, acho que tem muito disso também, mas eu acho que o caminho que a gente está seguindo, achei muito, muito interessante a fala do Edson, muito importante realmente sobre essa questão da economia circular e das empresas realmente puxarem para si, meio que querendo dar um exemplo para a sociedade, né, querendo ajudar as pessoas a entenderem esse conceito. Eu acho que isso é uma questão, como também já foi falado, cultural, e aos poucos a gente vai criando esse hábito, né? A ideia é que isso se torne um hábito, tanto para as empresas quanto para o consumidor, que seja algo natural, que não seja mais algo forçado, também, né, em linha com o que a Luciana comentou, que não seja, né, algo que as empresas usem para fazer, né, uma campanha, marketing, mas que realmente seja algo normal e que vire uma realidade. Olhando um pouquinho o aspecto histórico, acho que um exemplo bem simples, mas é a própria questão da legislação trabalhista, né? Pensar que há décadas atrás, séculos, não tinha nenhum tipo de direito trabalhista, os trabalhadores eram cada vez mais escravizados e sujeitos a condições péssimas de atuação, e devagar as empresas, obviamente com apoio popular, com apoio do governo, as empresas foram entendendo isso, foi um choque muito grande, mas hoje é algo normal a empresa ter essa preocupação trabalhista, ou pelo menos deveria ser, né? Criou essa cultura dos direitos trabalhistas, da responsabilidade com o colaborador, só que não é algo de um ano para outro, né? Como foi comentado pelo Edson, a gente está aí há 8 anos falando sobre o sistema de ESG, e certamente isso vai levar algum tempo, talvez décadas, para que a gente crie essa cultura, crie esse hábito e vire algo normal, tanto nas organizações quanto na sociedade como um todo. Eu tenho um dado desse assunto aí da empresa que vai participar, sabe, que apareceu esse fim de semana. Essa semana houve na França um encontro muito importante na área de proteína animal, dos chamados dos monogástricos, quer dizer, fora boi. E esses caras são um player importantíssimo no contexto mundial, né? Eles são o footprint mais complicado que tem. E apareceu um empresário peruano, um empresário de proteína, grande, pequeno, big money, um cara com perto de 60 mil empregados. Esse cara, ele procurou o produtor de insumos na área de proteína e falou: eu quero fazer um trabalho sobre sustentabilidade. Aí o cara falou: bem, precisa ver se você está preparado, não está, isso custa, tem recurso? Falou: tenho. E às vezes demora para você ver de volta esse recurso, porque pode ser, ele falou: não tem importância. Eu quero fazer. Tenho recurso, tenho a vontade, porque a gente acha que está devendo isso de volta. Quer dizer, a gente tem dinheiro para isso e nós vamos fazer isso. Porque eu quero que daqui a 40 anos a outra geração da minha família possa se orgulhar do que está fazendo e possa ser um exemplo para isso tudo. Quer dizer, um caso espetacular, né? Que o cara é gente que tem o DNA de fazer isso aí. E gente que enxerga uma missão, observa a realidade e quer dar respostas sistematizadas a ela. Quer dizer, não é um empresário que está se sentindo pressionado ou querendo ficar bem na fita. Ele está querendo construir um legado, quer fazer um dia melhor que o outro. Que, na verdade, é o resumo da sustentabilidade, né? A perenidade e a existência da espécie. Aí tem o cara que ele tem... Se ele depende para ter o lucro dele de vender camiseta feita com mão de obra escrava na Indonésia, amigo,
desculpa, para de fazer esse produto, faz outro produto, faz outra coisa, porque daqui a um pouco você vai ser preso. Daqui a pouco o mundo vai mudar para um outro caminho, né? Para um outro lugar. Então tem esse negócio, sabe? Uhum. Eu penso que isso das pessoas se mexerem para fazer alguma coisa tem que ser uma coisa vista à luz da civilização, da legalidade, do que se discute, que se conclui, sabe? Então, eu penso que dá para todo mundo se mexer. Cara. Dá para todo mundo se mexer, o cara ter condições de dimensionar uma tarefa que caiba nele, no negócio dele. E se for uma empresa grande e que com um DNA para isso, existe, a gente conhece outras empresas que têm fundos de investimento espetaculares para meio ambiente, espetaculares, desde antes. Desde lá de trás, na verdade, esses caras desde o relatório Brundtland, que é o de 78, acho. E esses caras põem dinheiro, eles põem 12% do que eles ganham, e não é pouco, é uma empresa de 1 bilhão e tanto anual, é uma empresa enorme, e eles põem 12% nesse negócio. Apoio a comunidades, produtos, segurança de produto, sourcing, sabe? Mas põe por DNA, porque querem pôr. Então, daí que eu digo o otimismo que a gente é obrigado a ter uma hora. A hora que você vê que é possível, sabe? Que tem gente fazendo, tem gente atenta para a extinção de biodiversidade. Tem empresas que estão atentas para isso e fazem por missão, porque acham que tem que fazer. Então, não é chegar neles e falar, quero que você me dê uma satisfação aqui, porque não tem como eu vi outro dia isso, reclamando num debate que não tinha um vice-presidente transexual na empresa do cara. Sabe? Isso é outro problema, quer dizer, pode ser uma constatação, pode ser uma coisa para se refletir, mas não é propriamente... Quer dizer, por que vice-presidente? Né? Por que não presidente? Diretor? Por que não oportunidades iguais, né? Como bandeira? Mas tudo bem, se leva a reflexão, se leva a gente a entender, mas não dá para você ter um pleito específico e pressionar a empresa por causa disso. Nem empresa, nem cidadão. Não pressionar ninguém merece. Pressão se está atuando na legalidade, na conformidade do contrato social, sabe? Eu acho assim, só Ariana, que eu tinha caído. Você ia falar, né? Gente, desculpa. Eu acho até complementando aí que todo mundo está falando e tal, eu acho muito importante, pelo menos, de qualquer tamanho de empresa, falar do ESG, né? Mas ela não tem que ser dita como marketing, que vocês estão falando. Eu acho que ela tem que estar dentro da essência, dentro da estratégia da empresa, né? E usar o marketing, ele é consequência do que está sendo feito. Então, quando eu dei o exemplo, por exemplo, da logística reversa, o que a gente faz, a gente literalmente o dinheiro que a gente faz a reciclagem não vai para a empresa. Ele vai simplesmente para a festa de final de ano dos montadores e dos entregadores. A gente não divulga isso em nenhum lugar, mas isso é uma ação social em que a gente acaba usando para outras. Então, assim como a Eurocolchões tem essas ações, outras empresas também têm. Então, não precisam ser hiper, mega grandes empresas com grandes incentivos, mas pequenas ações, eu acho que na minha visão, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando um pouco o mundo, vai ajudando, vai trabalhando a sustentabilidade. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Mariane. A gente não... acho que as empresas, né, elas precisam ter isso no core. Se você não tem isso no core, isso não acaba não sendo replicado, ou é muito pouco, né, o que se atinge a partir daí. Então, de fato, isso tem que ser internalizado por todos. E se a alta direção realmente ela assume esse compromisso, vem da alta direção, eu acho que isso é disseminado muito mais facilmente dentro da empresa, né? Acaba sendo replicado. E eu acho que é essencial mesmo, né? É a partir daí que a gente tem mudança de comportamento, mudança de cultura. Aí é que a gente tem a criação de uma cultura empresarial voltada mais para um ESG. Então, realmente, acho que você colocou aí, abordou um ponto que é fundamental, né? Que é essencial. E, assim, uma outra provocação, talvez, né? Se fala muito, e recentemente a gente teve a criação do índice na Bolsa de Valores, né? Do índice ESG. Como que vocês veem isso, né? Porque eu acho que tinha uma discussão muito grande, minha empresa é ESG, não, a minha é mais ESG que a sua. Nem acho que talvez
acabava tendo, de fato, essa discussão, mas, às vezes, eu não sei se a sociedade, o mercado, acabava colocando. A minha dúvida muito maior é como que a gente mede algo assim, né? Eu não sei se é algo que dá para medir. O que acho que dá para a gente avaliar é se existem práticas que são realizadas, se de fato são implementadas, porque uma coisa é você ter práticas no papel, outra coisa é você ter práticas de fato, mas como, né, vocês veem isso, essa criação desse índice como vantajoso, como incentivador do ESG, ou simplesmente, talvez mais aí uma figura de marketing, talvez? Como que vocês olham para isso? Eu acho que, assim, na minha visão, né, a criação desse índice é muito mais pela mudança do comportamento do consumidor, né? O consumidor está cada vez mais procurando empresas e esse consumidor é um investidor. Então, assim, quais são as empresas que têm práticas sustentáveis, práticas que ajudam, e para entender. Mensurar realmente é mais difícil. As empresas têm que criar metas, né? Então, muitas empresas, elas estão aos pouquinhos criando algumas metas dentro dos setores, trabalhando a sustentabilidade, trabalhando ações sociais, e a partir dessas metas tentar mensurar e apresentar isso, principalmente as empresas de capitais abertos, né? Como não é o caso da minha, mas entre outras, eles fazem esse tipo de ações. Existe uma ferramenta que a B3, que a Bolsa está usando, principalmente por causa do assunto de green bonds, que é fazer um social listening, né, da empresa. Fora as ferramentas convencionais de RI e os relatórios de sustentabilidade, ver que certificação que ela tem, quer dizer, a pontuação normal que chamam de Brand Assets Valuation, né? Pega a classificação normal e, fora isso, eles encomendam um social listening da empresa, quer dizer, a rede social entra nessa conta. E isso dá um rating ESG para o cara. Eles ainda estão construindo essa ferramenta, ela não está pronta, não está decidida, mas ela é basicamente composta por esses valores. Assets demonstráveis, contratos demonstráveis, selos de certificações e social listening. Isso é o que, de fato, acontece. Eu acho que mais do que o índice em si, que eu acho que puxando só um último ponto da sua última provocação, Renato, acho que quando a gente sai dessa questão, né, do pouco holofote para o muito holofote, o que gerou uma corrida de algumas empresas para conseguir se enquadrar ou ter alguma atitude, alguma política dentro da pauta ESG, com essas ações pulverizadas, como a Luciana pontuou, e esse excesso, vamos dizer assim, né? Eu acho que a existência do índice por si só, ela traz aí uma segurança, vamos dizer, que existe algum tipo de parâmetro a ser observado. Não vai ficar, cada um faz o seu, eu sou mais que o outro, a minha prática é melhor que a sua, né? Existe um órgão regulamentador, um órgão externo, vamos dizer assim, com um índice que vai ser aplicado. Acho que o grande ponto é saber na prática como vai ser o procedimento, né? O processo para essa avaliação, para a obtenção dessa certificação, quais são os pontos que vão ser observados aí pela Bolsa, enfim, eu acho que a criação, na minha opinião, né, a criação do índice, eu acho que ela é positiva. A questão agora é a gente ver na prática como vai funcionar toda essa parte de avaliação para ter um norte, para todo mundo seguir esse norte e conseguir ter um parâmetro. Acho que a questão é, hoje, talvez a gente não tenha um parâmetro, e geram discussões que são bobas, vamos dizer assim, né? Não chega a lugar nenhum, quem é melhor, quem tem mais, quem não tem. Agora, talvez a gente tenha aí um parâmetro, ou são bem-vindas outras atitudes, outros parâmetros, que dá uma segurança maior para que tenha, de fato, uma avaliação, até para nós, como consumidores, sabermos exatamente se aquela empresa, de fato, tem aquela certificação, porque ela passou pelo crivo, passou por um procedimento, ela não tá só, a gente não está só se baseando nos relatórios que ela solta de uma forma pulverizada, enfim. Então, de fato, Rodrigo, e assim, né, uma coisa também que muitas vezes a discussão pode ir, né, eu cumpro a lei, bom, mas cumprir a lei é o básico, né, isso não quer dizer que você tenha... isso sim, né? Então, cumprir a lei é sua obrigação, né, não é uma prática SG. Então, talvez, né, a gente comece a criar, né, um mecanismo aí, de fato, para diferenciar, de fato, quem tem práticas e quem simplesmente tem o discurso de ter práticas, né, que eu acho que realmente é importante.
E, Renata, é interessante você pegar o caso europeu, que estava até lendo isso essa semana, que as agências classificadoras, né, elas rejeitaram as propostas da União Europeia para regulamentar o setor. Então, assim, o mercado ele entende que a intervenção legislativa é importante, mas os principais responsáveis pelos dados ESG rejeitam as propostas de regulamentação da União Europeia. Eles dizem que, aí uma justificativa que eu achei interessante, que eles falaram que não considerava, aí eu estou falando da MSCI, London Stock Exchange Group, eles falaram que não considerava necessária uma intervenção regulamentar por conta da incipiência do mercado e o rápido desenvolvimento de serviços para apoiar a compreensão dos riscos e oportunidades ESG. Né? Então, eles entendiam que um código de conduta apoiado pela indústria seria suficiente, porque essas agências classificadoras têm um poder enorme, né? Elas que definem quem que vai seguir. Então, achei interessante esse contraponto também, né? Muito bacana, muito importante. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho, sempre quando parte para o quanti, eu acho legal, né? Porque aí você começa realmente a olhar para os lados e ter um pouco de parâmetros de comparação, né? Então, o quantitativo, ele ajuda muito nessa direção, e esse índice vem ao encontro dessa necessidade mesmo, né? Agora, um ponto fundamental é esse, né? Que indicadores que estão sendo utilizados, né? E se esses indicadores que estão sendo utilizados demonstram ou apontam que efetivamente essas empresas estão sendo boas para o planeta e para as pessoas, né? Que elas não estão simplesmente diminuindo o que é negativo, mas estão criando práticas mais regenerativas, né? Acho que esse é um caminho muito importante, né, na criação desses indicadores, né? E uma vez que esse indicador está criado, que esse índice está criado e esses indicadores, que isso não vire uma cartilha, vamos dizer assim. Agora está aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso para garantir a minha boa pontuação, né? Porque, ao mesmo tempo que o quantitativo é bom, muitas vezes ele acaba limitando a criatividade das próprias empresas em procurar novas possibilidades dentro dessa agenda ESG, né? Então, que o indicador traga, assim, luz, né, às diferentes empresas, mas que não ingesse também em práticas mais criativas que podem surgir aí nos próximos anos. Não, maravilha. Gente, olha, infelizmente... Tem um exemplo muito claro e recente disso, que foi com a questão de commodities na Índia. Havia um grupo lá medindo quantas refeições um determinado segmento, era um segmento enorme, não me lembro agora, não quero falar bobagem, da população, que eles comiam 1,3 refeições por dia. Aí houve, na Bolsa de Londres, um movimento de incentivo junto aos caras do pregão para aumentar o preço das commodities, que estava faturando, vendendo pouco em commodity, que precisava subir o preço das commodities. Aí subiram o preço das commodities e essa população passou a comer 1,1 refeição por dia, que comia 1,3. Quer dizer, a medição foi feita num contexto bastante amplo, mas que pretendia chegar nesse ponto aí. Era o grupo da FAO, das Nações Unidas, que estava fazendo esse estudo. Então, tem uma ligação entre essas coisas, cara, muito delicada e que é decisiva para a gente, né? A hora que você pode muito bem melhorar um índice e piorar outro. Sim. Isso foi feito de forma intempestiva, foi feito ou para um proveito de imagem, ou de marketing, ou político, ou de poder, ou o que quer que seja. Quer dizer, você pode, realmente, a borboleta pode bater asa aqui e fazer um maremoto ali, com facilidade. Gente, a conversa está muito bacana, está muito interessante, mas acho que o nosso tempo aí já está um pouquinho avançado. Para a gente finalizar, eu queria pedir, tá, de forma bem rápida, bem sucinta, que cada um de vocês pudesse deixar aí uma mensagem para a nossa audiência, mas uma mensagem assim, muito mais direcionada no que a gente pode fazer, o que as empresas podem fazer no seu cotidiano para a gente adotar práticas ESG. Vamos começar aí também por ordem alfabética? Ariane?
Tranquilo. Eu acho que, assim, pequenas ações, né? Eu acho que se você não sabe por onde começar, você começa com pequena ação. Então, olha para o teu dia a dia. Você usa plástico no teu refeitório? A quantidade de papel que você imprime? A sua entrega, você usa muito gás carbônico no transporte? O que você pode fazer? Então, começa a estudar o que você tem e vai pequeno. E depois você vai pensando maior, vai escalando e vai criando outras ações. Maravilha. Duto. Até mesmo uma coisa, prestar atenção e procurar dar soluções sistematizadas para problemas grandes, pequenos, médios e mínimos. Quer dizer, as coisas você tem que pensar, olhar, refletir e sugerir alguma coisa sistematizada para que aquilo vire verdade, né? Pareça com a vida. Perfeito. Edson. Bom, nós estamos num ano muito importante, que é o ano de eleições, né? Então, busquem nas pautas, nas agendas dos seus candidatos, dos seus coletivos, candidatos que valorizem as questões ambientais, as questões sociais, as questões de valorização do trabalho das empresas e da diversidade. Luciano. A ONU lançou agora, recentemente, um movimento que chama 1.5 Degree Lifestyle. E lá eles colocam todas as medidas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar aí no combate a questão da mudança climática. E isso vai de encontro, que novamente no que eu bati na tecla no início, que eu acho que o ESG é um movimento social feito por pessoas, né? E aí, só para finalizar essa fala, desculpa que talvez você fale mais que todo mundo, mas tem um livro que eu acho muito interessante, gente, do Roger Scruton, que fala sobre filosofia verde. E ele propõe como uma solução para a sustentabilidade que as medidas das ações devem ser locais para que tenha impacto e solução global, né? E aí ele finaliza esse artigo dele, esse momento que ele fala isso, dizendo o seguinte: curvo-me a evidência da história que me diz que os seres humanos são criaturas de afeições limitadas, afeições locais, das quais a melhor é a lealdade territorial, que os leva a viver em paz com os estrangeiros, honrar os mortos e preparar o terreno para aqueles que os substituirão como inquilinos terrestres, a intergeracionalidade. Eu acho que essa é a mensagem. Maravilha. Miguel. Bom, Renata, acho que a mensagem é para que todos fiquem atentos realmente aos pequenos detalhes, às pequenas ações, e que a gente faça o esforço agora para que isso se torne realmente um hábito, se torne uma rotina, e para que cada vez mais as nossas práticas naturalmente já estejam totalmente de acordo com o ESG, né? Perfeito. E Rodrigo, aqui para finalizar? Eu vou seguir a linha da Ariane. Eu acho que a questão, tanto para os consumidores como as empresas, é olhar para dentro de casa, olhar para dentro da empresa, começar pelo básico, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo aí uma pauta ESG com medidas efetivas, e não só preocupado em ter certificações ou publicizar aí algum tipo de informação que não é efetiva, né? Alguma atitude que não é efetiva. Então, começar com o básico de pouquinho em pouquinho, eu acho que esse é o segredo aí para você criar uma pauta ESG efetiva dentro da sua casa e dentro da sua empresa. Para fazer a diferença, né? Gente, maravilha, foi uma delícia conversar com vocês, né? Acho que foi uma troca muito bacana. Edson, isso que você comentou, eu sempre falo para os meus alunos, né? Toda época de eleição, a gente às vezes se preocupa em analisar algumas questões, mas não analisa o plano de governo para a área ambiental, né? E trazendo um pouco aí para o ESG, as questões de governança, as questões sociais. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa passar a fazer, não só para a escolha de governo, mas acho que para as nossas escolhas no dia a dia também, né? Talvez esse seja um exercício que a gente precisa fazer, sempre talvez pensando em impactar menos o meio ambiente, né? Toda mudança, ela parte da gente como consumidor nas nossas escolhas, como profissional no nosso dia a dia, no desenvolvimento aqui do nosso trabalho, né? Então, eu acho que é isso, foi muito bacana. Eu sei que tem muito mais coisa aí para a gente conversar, né? Conforme vocês iam falando, vinham me surgindo muitas ideias, muitas questões, mas eu acho que vai ficar para um segundo debate, né? Então, queria agradecer a participação de todos, a Ariane, Duto, o Edson, a Luciana, Miguel e o Rodrigo, tá? Eu acho que foi muito bacana a participação de todos no programa de hoje. Gente, no programa de hoje, então,
Meio Ambiente em Debate. Eu conversei com a Ariane, com o Duto, o Edson, o Miguel, a Luciana e o Rodrigo sobre questões envolvendo o ESG. Né? A gente fez uma análise crítica aí de diversos pontos para a gente refletir e pensar em como melhor implementar essas práticas que vieram para ficar, né? Que eu acho que não tem, é um caminho sem volta. Então, muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até o próximo debate.